Somos rock pelo rock. Hoje o tema é como a gente está enclausurado aí devido a esse problema que a humanidade vem enfrentando, que é um problema sério do vírus Covid-19. Então muita gente vai estar em casa e a gente tem que se cuidar realmente, porque até então as informações são desencontradas, são um pouco, algumas otimistas, outras pessimistas. O que a gente deve é não acreditar em qualquer somente fonte segura, e tomar os cuidados todos que são necessários. A gente não pode se agrupar, tem que evitar agrupamento, o mínimo que seja. Cara, porque como já vem sendo dito e batido por muitos, o perigo não é a mortalidade em si do vírus, que não é muito maior do que uma gripe comum. E sim, não é a letalidade dele, é a maneira como ele se transmite rapidamente. Então, muitas pessoas ficam infectadas e o nosso sistema de saúde não consegue dar conta. É daí que vem o grande problema, por isso que temos que ficar todos de resguardo, ok? Mas aqui o assunto é, nós que tratamos com entretenimento aqui, fazer coisas que relaxem a sua mente. Busca no rock, ouvir sua música preferida, seu disco preferido. Já que você vai ter que ficar em casa, cara, vai lá buscar. Pô, eu vou ouvir esse disco do Pink Floyd, vou ouvir esse disco dos Beatles, ou esse disco de qualquer banda que seja. Procure fazer coisas boas, distrair sua mente, fazer coisas úteis. Quem pode trabalhar em casa, trabalhe. Vamos pensar dia a dia, vamos pensar de maneira positiva, e a música, ela cura a alma. Então ela é essencial, como sempre foi na história da humanidade, essencial nesses momentos de crise. Ela ajuda, ela é um remédio para a nossa alma que anda mais doente que o corpo. Então vamos nos voltar para a música. E agora falando desse programa em si, já como a gente vai ficar em casa aí de quarentena, eu vou propor aqui 7 filmes que falam sobre rock e sobre música que são espetaculares para você maratonar e assistir na sua casa. Maratona não, porque não é sério. Assistir esses filmes. 7 dicas de cinema do rock ou afins. Beleza? 7 filmes imperdíveis que tangem o rock aí para você ouvir. Somos rock pelo rock. Quero poder caminhar com minhas pernas, que as asas me suportem onde for chegar. O primeiro que eu indico é esse que vocês estão vendo aí em cima. Vou pegar aqui, que hoje está um pouco improvisado o lugar onde eu estou fazendo o vídeo. The School of Rock, a escola do rock, Jeff Beck. Quem dera fosse, Jeff Beck é muito bom. Jack Black, que também é muito, Jack Black, né? Que é muito bom também. Esse é um filme mais descontraído, né? Vocês vão ver que eu vou citar outros que são um pouco mais sérios, mas esse aqui é descontração, é um filme para assistir com a família. Ele conta a história de um professor não, né? Ele se torna professor falsamente. É um músico fracassado de uma banda de rock, que é despedido pela banda dele, e tendo que pagar o local onde ele mora, ele é obrigado a achar uma atividade. E ele pega uma aula no lugar de um colega dele, numa escola, como professor substituto, só que em vez de dar aula de matemática, de física, português, ele vai dar aula de rock. Monta com os alunos uma banda e vai disputar um concurso. Mas o resto você tem que assistir para ver. Jack Black, Escola de Rock, é um filme bem bacana. Os alunos. Detalhe, no final a música que eles escolhem para tocar é do AC/DC, The Long Way to the Top of Rock and Roll. A longa estrada para o top do rock and roll. Muito bacana. A próxima dica que vai é um filme que foi ganhador de 2 Oscars. Esse manamarismo todo é para pegar o DVD. Ray Charles. Na verdade, o filme se chama Ray. Foi Oscar de melhor interpretação para Jamie Foxx, que interpretou o Ray Charles. E certa parte do filme, você assistindo, você não sabe mais se é o Ray Charles mesmo ou é o Jamie Foxx. Tamanha é a presença dele, a interpretação dele nesse filme, né? Aqui nós temos ele cantando um dos seus maiores clássicos. Uma das passagens do filme que é marcante nesse filme, depois vocês assistem, é uma cinebiografia dele, vale a pena, né? Um espetacular filme. Quando ele é pequeno, ele é cego, né? E a mãe do lado, ele sai correndo para casa, uma infância extremamente pobre, né? E ele tropeça no beiral da escada e cai no chão. A mãe do lado vê, ela chora,
porém ela não levanta ele para que ele aprenda a se virar sozinho no mundo, onde ela nem sempre vai estar junto. É um filme espetacular. Ray, a história de Ray Charles. O próximo filme escolhido aqui, indicado, é Across the Universe. É uma soap opera, sei lá, seria um musical bem tranquilo, mas a historinha é legal. Ela foi feita recortando as músicas dos Beatles numa história de um casal que é separado pela pobreza e a riqueza, né? Um operariado do interior da Inglaterra se apaixona por uma garota de outra classe. E a história vai se desenrolando entre indas e vindas em cima desse casal. E eles vão colocando as músicas dos Beatles para contar essa história pra gente. Então é uma história mais leve, mas nem por isso ela deixa de ser legal, cara. É um filme bem bacaninha, né? Tem todas as letras, né? Todas as traduções, e nesse caminho de encontro com essa garota ele encontra personagens estranhos, como um guitarrista malucado que lembra até o Jimi Hendrix, que no filme a história dele começa a ser contada aqui. Com a música Let It Be, uma versão emocionada, né? Fala dos confrontos raciais nos Estados Unidos, né? Speaking words of wisdom, let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Na verdade, o chocante dessa cena é que esse garoto que canta é o irmão do guitarrista que vai fazer amizade com ele. E num confronto racial, ele morre. É um filme muito bacana, assistam. Minha próxima indicação é A Hard Day's Night dos Beatles. Se você quer conhecer o que foi a Beatlemania nos anos 60, assista esse filme. Não tem história, na verdade não precisa ter história, né? Ele é baseado em cima do enorme sucesso que os Beatles faziam nos anos 60. É uma história meio nonsense, que eles estão num trem fugindo de fãs, enfim. É a história de menos. O que ele faz é apresentar os Beatles no auge da histeria da Beatlemania. As canções vão discorrendo na história, né? Assim como a Should Have Known Better, que a gente está ouvindo aqui. Mas ele é interessante para mostrar esse lado da Beatlemania. A Hard Day's Night. Próxima indicação, Tommy, do The Who. Esse filme aqui ele é da década de 70, ele nem faz tão jus. Eu aconselho que vocês assistam o show do The Who sobre esse disco. Mas é parte da história, então é legal de assistir. Ele foi um musical feito baseado na história do Tommy, do The Who, porque, para quem não sabe, conta a história de um garoto surdo, mudo, cego e o diabo a quatro, totalmente isolado do mundo, que se torna campeão mundial de pinball. Né? É uma metáfora para falar de como que a gente pode lidar com as nossas fraquezas e transformar em algo grande. Mas a sonoridade do disco Tommy, ele se tornou um clássico, né? Um disco muito vendido do The Who, extremamente clássico, uma das primeiras óperas rock, né? Um disco que contava uma história de faixa a faixa, e inspirou esse filme nos anos 70, que participa o Eric Clapton, Elton John, participa a Tina Turner, Jack Nicholson, Anne Margaret, enfim, Roger, o próprio The Who, né, lógico. É grande o número de participações nesse filme. E nós temos aí, é levado muito nesse clima de musical. Olha lá, musical meio Broadway, filmado em película. Mas é legal, para quem não conhece o Tommy, esse é um filme legal de assistir passar algumas horas, beleza? Tommy, The Who. Minha próxima indicação é um filme que marcou a minha juventude lá no começo dos anos 90, né? Um filme que fez um sucesso avassalador. E apresentou não porque ele já era bastante conhecido, mas ele se encaixou à perfeição nesse filme, que é o Val Kilmer. Assim como o Jamie Foxx, então eu estou falando do filme Doors, The Doors, de Oliver Stone. Oliver Stone lançava esse filme no começo dos anos 90, contando a história de Jim Morrison, líder, vocalista, letrista, poeta e o que mais que você queira da banda The Doors. E a transformação do Val Kilmer em Jim Morrison foi tão grande que você assiste o filme achando que é o Jim Morrison mesmo, né? Assim como o Jamie Foxx. São, para mim, as duas representações mais fantásticas, mais próximas do ator, do cantor original que eu já vi. O Jamie Foxx ganhou o Oscar, o Val Kilmer mereceria, mas o filme é muito lisérgico, então passa um pouco do ponto.
embora eu goste bastante, porque tenho laços sentimentais de juventude com esse filme, mas para quem gosta do The Doors, ou quem já ouviu falar do The Doors e nunca ouviu nada, assista esse filme, cara, cinebiografia desse personagem interessantíssimo da história do rock, que é o Jim Morrison. Então, a próxima indicação, nós falamos de The Doors. Essa cena do filme é um dos primeiros ensaios dele na banda. É muito bacana, cara. É um filme muito legal. Assistam, vale a pena. The Doors, Oliver Stone. Como não poderia deixar de ser, a minha principal indicação para vocês, dentro do meu gosto pessoal, é essa aqui, ó. The Wall. Filme espetacular de 1980, que conta a história de Pink, o garoto errático do The Wall, que eu já falei em outros filmes aqui, em outros programas aqui. Eu comentei sobre The Wall. Essa é a filmografia a respeito do álbum conceitual, o disco The Wall, que embalou gerações aí. Esse filme ele é meio perturbante. Eu assisti ele umas 30 vezes e toda vez que eu assisto, eu descubro coisas novas, coisas interessantes. Ele fala do isolamento do ser humano, né? É uma parábola da solidão. É uma parábola de alguém que se isola dos problemas. Enfim, eu já debati bastante esse tema para ficar falando aqui. Alan Parker fez essa maravilhosa obra. É um filme espetacular em todos os sentidos e merece ser ouvido mais de uma vez. Então, você tem ali o filme com os atores que vai transcorrendo na ordem das faixas do LP. Filmaço, Another Brick in the Wall. Você encontra provavelmente até no YouTube. Valeu, pessoal. Essas foram 7 indicações de filmes que falam de rock. Existem outros que eu ainda vou falar. Por exemplo, o meu filme favorito eu não coloquei aqui, que é o Quase Famosos, mas esse eu não tenho em DVD, nem em Blu-ray, nem nada. Então eu vou fazer um especial apenas falando sobre ele, num outro filme. Tô com um filme na cabeça aqui. Num outro programa, beleza? Então vamos nos cuidar nesses dias difíceis aí. Eu acredito que tudo vai passar, tudo passa. E vamos aí nos mentalizar, nos ligar ao que realmente importa. Esses tempos forçam a gente a se olhar para dentro, a lembrar que Deus existe, a lembrar que tudo na natureza tem que ter um tempo. Nossa vida estava muito corrida. Quem sabe não seja uma maneira de Deus dizer para a gente que nós devemos desacelerar um pouco e olhar mais para dentro, olhar para os nossos familiares e para a nossa vida. Se você não acredita em Deus, ainda assim, você deveria acreditar. Quem sabe não seja a natureza dizendo que nós precisamos frear. Eu acredito em Deus e acredito que essa mensagem é clara. E nós vamos sair melhores do que entramos nisso. E melhor ainda, ouvindo rock, beleza? Somos rock pelo rock e somos todos por todos.